Fala, meus amores, como é que vocês estão? Galera, é com grande satisfação hoje, o programa hoje está recheado de artistas, de gente com a mentes, assim, muito estudadas. É com grande satisfação que eu te recebo aqui hoje, Isadora. Olá, Daniel, tudo bom? Bem, graças a Deus. É com grande honra que eu pensei que eu estava vendo até televisão quando eu escutei a voz dele, Jordevar Rosa. Tudo bem com vocês? Prazer é meu estar aqui com vocês para a gente falar da nossa vida, né, Isadora? Que eu acho que é o mais importante a gente falar da nossa experiência com vocês que tem muita experiência também nesse ramo. E o Rubem, que é um nosso, sempre está aqui com a gente para assuntos aleatórios, assuntos polêmicos. Ele sempre dá aquela pitada de inteligência aqui. Opa! É muito bom estar com vocês. Quando eu vi os convidados, fiquei super feliz. São pessoas maravilhosas com um ponto de vista interessante para a nossa atualidade, porque tem um diferencial grande da maioria das coisas que vemos na TV hoje em dia. Então, assim, se preparem. A coisa que hoje a porca vai torcer o rabo. Mas dá tempo de fugir ainda, né? Não, já fechamos a porta. Já era. É muito bacana, né? A gente agradece esse convite de estar aqui no Podcast Voz para falar de assuntos importantes e que eu acho que mexe com todo mundo. E já que você começou, Daniel, se me permite a palavra aqui, claro. Já falando do Jordevar Rosa, que eu acho que é o grande nome que nós temos hoje na mesa, pela sua experiência no jornalismo, uma pessoa muito pública, de conhecimento de todo mundo, eu acho que a gente devia deixar o Jordevar Rosa contar um pouquinho da sua história, principalmente da sua experiência com jornalismo, porque eu acho que todo mundo, Jordevar, e eu que trabalho com você, tenho essa graça de trabalhar hoje com você, as pessoas ficam curiosas. Como que ele começou? Mais de 30 anos, né? Na televisão, com jornalismo, trabalhando diretamente com a população, mas como é que foram os primeiros passinhos para hoje ser quem é o Jordevar Rosa? Eu quero até abrir um espaço antes de falar nisso para agradecer, né, a parceria que a Isadora tem comigo. Estou aprendendo com ela porque até então, mesmo com tanto tempo de jornalismo, eu não tinha feito um programa de rádio ao vivo como a gente está fazendo. E a Isadora já faz há um tempo e no jornalismo a gente aprende todos os dias, né? Todo dia é um desafio, é um assunto novo. E eu acho que esse desafio me chamou muita atenção quando, no momento que eu decidi ser jornalista. Eu nunca imaginei, quando era criança, ser jornalista. Ter aquele sonho. Não, pelo contrário. Até porque a minha realidade ela é tão distante, Isadora e amigos, do jornalismo, que eu não tinha televisão em casa, só tinha um rádio AM. Você não tinha energia, você não tinha água tratada. A gente morava na roça, meu pai era peão, não era dono de fazenda. Então, assim, era completamente fora do normal imaginar nisso. Tanto é que eu não queria fazer isso. Eu fiz ciências contábeis, fiz um mês. Mas eu desisti, porque não era minha praia. Depois eu me preparei para fazer direito. Né? E quando eu estava praticamente 6 meses para fazer o vestibular, eu vi uma matéria na televisão e imaginei quanto seria bom trabalhar em televisão. Sem a informação de como era a profissão, salário, esquema de trabalho, nada. Eu não tinha isso. Foi um erro meu. Porém, eu tive sorte e acertei. Mas, e aí eu decidi fazer. Só que aí eu não estava tão seguro de fazer jornalismo, porque eu fiz direito, vestibular para direito e vestibular para jornalismo. Como eu passei nos dois, eu decidi fazer os dois. Eu terminei o jornalismo primeiro, já entrei no mercado, terminei o direito depois, e aí a opção foi pelo jornalismo. Né? Eu sou grato à minha opção, porque o jornalismo para mim é fantástico, é o que me deu tudo que eu tenho, as alegrias, as tristezas, o modo de vida, tudo isso foi através do jornalismo. E o jornalismo se aprende, igual nós estamos falando, diariamente. Então eu acho que esse foi o grande aprendizado que eu tive com o jornalismo, de todos os dias ter um desafio. Olha que coisa bacana. E como que foi assim? Você nasceu aonde? Saiu lá do interiorzinho? Você estava contando aqui pra gente que dava a volta na serra, andava 16 quilômetros de bicicleta. Olha, é muito engraçado, porque assim, eu nasci em Morrinhos, na zona rural, e passou um tempinho eu fui para a cidade para estudar. Então eu fiquei até mais ou menos 12 anos em Morrinhos, e lá eu estudava e trabalhava. Quem conhece Morrinhos, tem o mercado central lá, eu era entregador de verdura. Então eu era um funcionário com aquela idade que trabalhava e estudava. Minha mãe sempre falava, não estuda à noite, porque quem estuda à noite trabalha o dia inteiro, não tem tempo para estudar. Então eu sempre dividia o tempo para ajudar. Minha mãe lavava roupa, meu pai trabalhava na roça.
Então, assim, foi uma infância muito difícil. E naquela época era mais difícil ainda, né? Por conta disso tudo. E depois a gente mudou para a zona rural de Jaraguá, eu com 12 anos. E aí eu tinha que estudar, né? E eu ia de bicicleta, né? 16 quilômetros por dia. Isso eu fiz durante anos. Ia estudar, voltava para trabalhar na roça. Porque é a única forma que eu imaginei. Falei, olha, eu não sou empresário, não vou receber herança e eu preciso ser alguém na vida. Né? Eu preciso sair dessa vida difícil, porque eu sei fazer todos os serviços de roça, mas eu era muito ruim de serviço. Então, assim, capinar arroz, roçar pasto, essas coisas. Se você colocar, eu sei fazer tudo. Só que eu não era bom de serviço. Então, eu falei, eu não vou ficar aqui, eu vou passar dificuldade, né? E é serviço muito duro, né, gente? Não é brincadeira. Por isso que eu tiro o chapéu para quem está na zona rural trabalhando, né? Então, eu tive essa consciência, graças a Deus, desde criança, de que o estudo era, para mim, a porta de entrada para as coisas que eu queria fazer. Né? Né? E isso foi... eu paguei a minha matrícula no primeiro curso de Ciências Contábeis, capinando arroz. Que era... na roça a gente fala de tarefa, né? Você chega lá, você mede um pedaço de chão para você capinar e se você capinar aqui, você já ganha o dia. Se você for bom, você faz 2 ou 1,5, você ganha mais. Então eu fiz isso, né? Pagando a minha matrícula, trabalhando na roça. Isso porque você era ruim de serviço. Não, mas era fácil, assim, eu pegava 2 tarefas, meu pai pegava, então quando eu avistava ele lá na frente, eu olhava, estava muito atrás, ele capinava a minha parte, eu alcançava. Então era mais ou menos assim. Então, hoje eu dou, às vezes, você pergunta, por que isso é importante? Você fala, porque eu dou valor nisso, né? Eu acho que o momento da Isadora, quando a gente tem... Exatamente. Você tem que ter base, você tem que ter princípios, você tem que valorizar as coisas, valorizar o dinheiro, valorizar seu tempo, valorizar as pessoas que te ajudaram. Eu sou muito grato. Inclusive né? Faz parte da construção do seu próprio caráter, né, Júlio? Eu sou muito grato, Isadora. Eu sempre agradeço as pessoas, né? Então, quando eu encontro as pessoas que me ajudaram naquela época, eu sempre volto à cidade, às vezes vou lá fazer uma visita e agradeço, né? Porque hoje, assim, eu sou um cara muito feliz, profissionalmente falando, consegui realizar boa parte dos sonhos que eu tinha, claro que a gente nunca realiza todos, mas a gente busca graças ao jornalismo. Então, assim, essa foi toda essa história. Foi uma fase difícil, não imagino, porque naquela época você não tinha acesso praticamente a nada, né, que você tem. Você tomar um refrigerante era a coisa mais difícil. Era um barezinho lá. Barezinho, sorvete só tinha daqui bom e era caro. Então você não tinha acesso a essas coisas, né? E na roça, principalmente, você tinha o que na roça? Você tinha ovo para fazer para ouvir, fazia um biscoitinho, né? Tinha um porco para matar lá, tinha um leite. Né? Então, era uma vida boa, mas o acesso a outras mais coisas regrada, era mais difícil. né? Mais regrada. Uma coisa que você trouxe aí, que eu acho interessante, que era o que nós estávamos conversando um pouco antes aqui de começarmos, apesar de você ter passado essas dificuldades, se você observar, isso torna você uma pessoa firme naquele propósito que você deseja. Você passou por dificuldades no trabalho, dificuldades de escolha, a questão do estudo, mas hora nenhuma você esmoreceu preocupando que não conseguiria. Você sempre quis lutar por isso, você não se fez vítima da situação difícil. E você conta a história com um ar de alegria de ter passado isso e saber que venceu. E ver o cuidado que seus pais tinham com você e te incentivavam a fazer isso. Só que a maioria das pessoas hoje em dia se vitimizam como se a dificuldade fosse o motivo dela não ter conseguido crescer na vida. Aí eu sempre, quando tenho no meu consultório, que começo a trabalhar com os pacientes, o que mais chama a atenção dos pacientes e que eles começam a perceber é que depende muito mais da própria pessoa, o que ela faz com a história dela, do que o que acontece ao redor dela para ela. Então, assim, a gente vê essa dificuldade que você conta, mas com uma graça, uma beleza. E uma coisa assim também mais uma admiração que eu tenho por você, que você não esconde assim que seus pais eram humildes, que você entendeu? Né? A origem ali, né? Porque hoje até a grande maioria mesmo, a internet ela faz a gente a internet ela para passar para as pessoas, elas faz uma vida, às vezes, que ela não tem para outra pessoa ver. E você não, você contou ali que você veio, que você andava de bicicleta, que você fez lá o negócio do arroz. Não sei se o arroz ficava bom depois. Mas dava um jeito de fazer.
Mas contou Você não esses... sabe se limpar o arroz direito. Entendeu? Esse daí tem um detalhe interessante, Isadora. Quando eu fui entrar para ser contratado na TV Serra Dourada, eu era novo, era iniciante, né? E a contratação era feita na empresa Narisco, que era a mesma dona, e tinha psicólogo que fazia a entrevista de contratação. E aí ela pediu também, igual vocês estão fazendo aqui, me conta um pouquinho da sua história. Eu contei isso, eu falei para vocês, né? E aí, quando a gente terminou, que eu coloquei, ela perguntou para mim assim, mas como que você veio de uma origem tão humilde assim, tá morando na roça e fala tão certinho? Eu falei, se eu falar errado, eu perco o emprego. É verdade. É uma técnica mínima que eu preciso ter, poxa, Sim. né? Exatamente. A gente fala errado na conversa entre amigos, mas na hora que você tem que exercer, você vai falar certinho, né? Então é uma coisa, eu nunca esqueci isso. Ai. É muito bacana, E né? a sua, Isadora? Você falou da dele, mas você também Fugir, é da né? área, tá fugindo. Contei. Porque eu até gosto muito de conversar e sempre falar do Jordevar primeiro, porque o Jordevar é um grande exemplo de jornalista na minha vida, né? A gente que cresce querendo uma profissão, a gente procura alguém para ser espelho. Né? E o Jordevar sempre está na televisão, e no início eu tinha aquele sonhozinho, quero ir para a TV. Acho que todo mundo que faz jornalismo acaba falando, se um dia eu estiver na TV, vou realizar um sonho. Então a gente acaba espelhando nos apresentadores, né, de televisão como o Jordevar Rosa, mas me apaixonei pelo rádio, então não teve como, né? Sou muito apaixonada por isso aqui, estar no microfone, às vezes mesmo ali nos bastidores, sem aparecer, mas isso me cativou muito. E eu lembro que hoje eu estou há 10 anos já na Rádio Difusora, que é uma rádio de Goiânia, uma rádio com mais de 60 anos de história, eu e o Jordevar estamos juntos lá. Eu lembro que eu passava de ônibus enquanto estava na faculdade, cursando jornalismo, e olhava, um dia, se eu trabalhar aqui nessa rádio ia ser muito bom. E é interessante estar lá realizando meu sonho depois de tanto tempo. Mas quando Sempre que ela conta isso, eu sempre lembro da Isadora, eu lembro dessa história, né? Que é exatamente aquele negócio. Eu quero, eu vou fazer, eu tenho vontade e fez. E fez, né? Passando de ônibus, eu vou trabalhar aqui. Vou trabalhar lá, um e dia. consegui, estava lá. E é interessante porque quando eu era menorzinha, eu não entendia muito de faculdade, vestibular, nada disso. E perguntaram para mim, o que você quer fazer de vestibular? E eu amo escrever até hoje. E no meu ímpeto, cheguei na professora na escola e perguntei, professora, você fez vestibular de quê? E ela virou para mim e falou, redação. Aí eu falei, ok, então eu quero ser professora de redação para ser jornalista. Na minha mente de criança, eu tinha que ser professora, saber escrever, saber falar, saber dar aula para ser jornalista. Então foi onde eu falei, então vou aprender técnicas de escrever, técnicas de falar, para fazer faculdade de redação e virar jornalista. Não, e é tão bom ter uma amiga jornalista mesmo, lá no Muquem mesmo, eu tava retratando, eu só pegava a foto e falava assim, Isadora, faz o texto aí. E fazia os textos para as E ela redes acabou de falar sociais. que adorava escrever, Sim. então Eu que tava colaborando com ela. dando serviço em cima da técnica que ela domina. Em cima da tecla de Cada um na sua área, né? Cada um na sua área. Mas eu acho que assim, o jornalismo, acho que o Jordevar compartilha dessa mesma sensação. Apesar de ser um trabalho em que a gente realmente ganha dinheiro, a gente faz como profissão, a gente se profissionaliza para isso, tem aquele amor. A gente se apaixona pelo que faz, porque a gente encontra tantas pessoas nesse caminho. Jordevar com mais de 30 anos, eu com um pouco mais de 10 anos na profissão, mas a gente encontra pessoas que quando falam e relatam momentos que elas presenciaram, em que a gente esteve ali dando uma notícia ou estando junto, a sensação que a gente tem é de dever cumprido. A gente está fazendo nosso papel como jornalista. Eu acho que essa sensação maior da resposta daqueles que nos escutam, nos ouvem, nos assistem, é muito maior do que a própria satisfação de estar trabalhando, sabe? Jordevar, e qual que foi a notícia assim, que te mexeu mais com o seu coração nesses 30 anos de jornalismo? Olha, esse eu tenho muitas. Muitas. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de fazer e faço, né, um trabalho mais... Eu sempre pude fazer voltado para o social. Né? Então, a gente procura fazer isso na difusora. E eu sempre pude imprimir essa marca, vamos dizer assim. Então, você encontra muitas coisas. Você encontra situações muito difíceis, né? O que me emociona muito é quando eu pego a questão envolvendo idoso, envolvendo crianças, porque são pessoas mais vulneráveis, né? E o idoso, especialmente, porque ele está chegando num momento mais difícil, com doenças e às vezes não tem condição mínimas, né, para
para resolver situações. Então, assim, eu já tive duas situações assim muito marcantes, assim, que eu guardo até hoje. Foi uma coisa muito curiosa. Eu vou contar o final para chegar depois. Um dia eu estava num elevador, agora, deve ter uns 2 anos, e essa matéria eu fiz em 98. 98. Então, 25 anos. E a pessoa me encontrou e falou assim, olha, eu lembro de uma matéria que você fez, eu conheço uma pessoa que te admira por conta dessa matéria, que você fez na cidade de Hidrolina. Eu só fiz uma matéria lá, falei, seu Ananias. Aí ele falou, como é que você lembra 25 anos depois? Foi porque foi marcante. Nós saímos daqui num domingo, eu era repórter, e a pauta era um homem que acorrentava o filho e deixava ele lá embaixo do sol, sentado numa cadeirinha lá, a ideia era maus tratos, aquele negócio todo. E tudo. Nós chegamos lá, armados, né, até o dente, né, já com a câmera ligada, né. Chegamos lá e encontramos esse senhor, na época ele tinha 70 e poucos anos, ele é vivo até hoje. Né? E aí nós chegamos, a primeira coisa, você se identifica e fala o que você foi fazer, não adianta ficar escondendo. E nós falamos para ele que nós tínhamos lá, ele falou assim, não, eu faço isso mesmo. Eu falei, nossa, eu tô com uma bomba na mão, né. Só que ele falou assim, mas eu vou te explicar por quê. Ele falou, vem cá. Chegou lá, o menino dele estava sentado embaixo de uma árvore e tal. Aquela correntinha de marcar cachorro, aquele negocinho tranquilo, colocou lá. Ele falou, não, é o seguinte, ele tem uma deficiência mental, ele é mudo, né? Ele é surdo, né? E ele está quase ficando cego. 3 deficiências. E se eu soltar ele aqui, ele vai sair andando, eu não vou achar ele mais nunca. Eu tenho 70 e poucos anos. Não vou dar conta de segurar ele. E eu tenho mais 4 iguais a ele. Meu Deus. A família dele é 8 filhos, e estão 5. Eles casaram entre eles? Será? Eles são parentes. São parentes. Mas é uma coisa que as deficiências iam aparecendo, né? Então, lá, ele tem um filho que ele é cego, surdo e deficiente mental. As 3. Tem uns que tem um enxerga pouco, às vezes o cara consegue falar, mas tem uma deficiência mental. É essa a coisa. Então, na verdade, o que a gente foi para denunciar, nós fizemos uma matéria de apelo para ajudar, né, a entender e o que poderia ser feito do ponto de vista médico para tentar resolver, amenizar o sofrimento daquela família, porque os 2. E aí esse senhor me encontrou, né, e falou do seu Ananias, e eu falei, não, eu vou lá visitar ele. Eu marquei um dia de noite, né, eu saí do serviço, fui para lá, e cheguei lá, um pão de queijo, né? E olha só a situação dele hoje. Ele tem quase 100 anos. A esposa dele é cadeirante, porque ela, com o tempo, e ele cuida dos 5 ainda. Meu Deus. Ele fez um cômodozinho para cada um com um nome em cima, com as coisas que cada um gosta, né? Fez uma capelinha para as orações e um cavalo em tamanho natural, porque tem esse filho que é deficiente mental e que não tem nenhuma das funções, ele gosta de passar, então ele fica passando a mão no cavalo. Só que eles sabem exatamente qual é o quarto, sabem tudo, assim, mesmo com todas essas dificuldades. Então, isso é uma coisa que me marcou muito pela força de vontade do pai, assim, imagina. E hoje, né, 90 e tantos anos... Chegou como uma denúncia para vocês. Né? Chegou como uma denúncia. E ele empurra a cadeirinha da mulher dele, cuida dos 5 filhos. Aí tem uma filha que mudou para perto, que ajuda. Então, acho que essas coisas, ela nos ensina muitas coisas boas da força que o ser humano tem que ter na luta pela vida. E esse cidadão, o seu Ananias, me deu um exemplo. Né? Tá, tanto é que eu não esqueço nunca disso. Né? Enquanto a gente fala assim, como eu sofro, né? Sempre tem alguém que sofre mais do que a gente. E às vezes essa pessoa que sofre mais é até muito feliz que você. Sim. Eu sempre falo, Deus fez por mim muito mais que eu merecia. Né, diante de tantas dificuldades e das coisas que eu queria fazer, que eu faço. E você contando isso aí ainda denuncia uma outra coisa. O olhar das pessoas para o que está acontecendo, para aquele fato, sem querer entender o que está realmente acontecendo. Julgaram como ele tratava o filho, mas nunca preocuparam em como ajudar, ou chegar nele, conversar para poder ajudar. Foram denunciar como se fosse um maltrato, e vocês compram, né? Nós todos compramos uma história quando alguém te conta de um peso, você vai lá para averiguar. Só que a sorte dele que vocês, apesar de chegarem armados, né, com os dentes prontos, quiseram ouvir. Eu acho que isso que é o papel do jornalista, porque muitas vezes a informação vai chegar para a gente velada, né? Não é aquela realidade. O papel do jornalista é esse, ir atrás da verdade e mostrar o que está acontecendo realmente. E sabe o que me deu um estalo aqui na cabeça? Já pensou se você fosse um jornalista que contasse a história do jeito que ela não era?
Não, pai maltrata filho, mas contasse mesmo o jeito que chegou a denúncia, imagina. Exatamente. Então, por aí você vê uma responsabilidade do jornalista, né? Porque hoje, assim, não querendo ser polêmico, mas já sei, só jogar um salzinho aqui. Jogar a bomba e sair correndo. Vou jogar a bomba e sair correndo. Tá acontecendo, não sei se é verdade. Às vezes a gente vê uma notícia e o pessoal fala que é verdade, de um jornal, aí o outro já fala que é fake news. Hoje, como que você vê isso, Jorge Vaca? Como que você vê essas criações? Você acha, assim, que quem está dizendo a verdade? Eu sei que isso é uma pergunta, assim, muito... Não, aliás, isso é uma das maiores preocupações Entendeu? que a gente tem, que é a notícia falsa, a fake news. E que ela hoje, infelizmente, ela está sendo difundida de uma forma muito violenta, né? E isso atrapalha tudo a história do país, você não tem a dúvida disso. Não é só do Brasil, na verdade, fora, mas do Brasil, até por conta dessa polarização política que a gente tem, né? E foi mais forte nas eleições, você percebe como as fake news são montadas. E hoje, você vai avaliando todos os dias, volta e meia você recebe, principalmente pelos grupos de WhatsApp, né? Que as fake news circulam muito assim. Isso. As montagens que eles fazem sobre determinadas formas. E assim, as pessoas mentem descaradamente, criminosamente. Né? Eu uso sempre essa expressão, que é quando você usa uma notícia mentirosa para convencer uma pessoa de que aquilo realmente é daquela forma, e que não é. A gente Não começou a observar muito isso agora, né, entre as eleições que teve, Sim. né, o Bolsonaro e o Lula, né? Assim, os dois, um acusando o outro que estava tendo fake news, e aí por aí foi afora que está desenrolando até hoje. Mas Né? a gente percebe, por exemplo, hoje o Instagram, né, a rede social, o pessoal tem usado muito as redes sociais para divulgar informações, além dos mecanismos de conversa, né, os grupos de WhatsApp, Telegram. Mas eu via muito durante as eleições, por exemplo, as pessoas divulgando, saiu uma notícia, um estudo em um site, um jornal de nome, de relevância. E as pessoas divulgavam isso pelas redes sociais, mudando alguns números e algumas palavras da ordem. E colocava a fonte, aquele jornal de confiança. Então, nessa mudança de números, de algumas palavras ali da ordem, você criava uma desinformação, porque o que ele não estava trazendo não era verdade. Mas tinha cara de informação verdadeira. Esse é o grande problema quando a gente fala que a pessoa vai lá com maldade mesmo, querendo desinformar, querendo confundir. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado, porque às vezes a informação chega parecendo verdadeira, com informações que são verdadeiras misturadas à falsa, para você realmente achar que está ali lendo algo real. Mas a questão das mentiras, da fake news, ela trabalha a um modo operante que tem uma técnica. Você não faz uma mentira do nada. Eles pegam um recorte da realidade, pegam aquilo que está incomodando, aquilo que eles sabem que vai tocar no coração das pessoas, o que elas estão desejando, e faz a perversão daquela informação. Um exemplo foi aquela história do despiora. Para não falar que estava melhorando a economia, despiora, gente. Assim, você vê que está lá em vários jornais, em títulos, letras garrafais no título, despiora. E tem outras palavras que eles utilizam para justamente fazer um movimento do inconsciente da pessoa. Ela lê, não consegue assimilar de uma forma clara no primeiro momento e cai naquilo que é o jeito que o pessoal levou a informação para você do velhinho. O que tocou nela é a criança acorrentada. Pronto, aquilo ali ela já esqueceu todo o resto. Ela só pensava na criança acorrentada. Então ela passa a informação daquela maneira. Então você traz uma notícia com uma pequena palavra que altera todo o sentido, a pessoa não vai no corpo da notícia para ler tudo. Aquilo já tocou, ela já quer falar para todo mundo aquilo que ela leu ali. E a gente que está aqui, ó, vocês que estão bem mais na frente do que nós, um podcast, no Instagram... Eu, enquanto terapeuta, eu tenho que tomar cuidado do que eu estou passando para o meu paciente, para quem me ouve, para quem me vê, porque uma pequena coisa que eu acho que da minha cabeça é maravilhosa, eu não estudei sobre aquilo, não pesquisei, não avaliei, eu posso estar ferrando com a vida de alguém. E as fake news foi feita para isso. Intencional para ferrar com o outro. E, assim, a fake news, por exemplo, ela é produzida, ela é estudada, ela é feita de forma até mesmo científica, se você imaginar, de como é que ela, qual é o público que ela quer atingir, qual é a palavra que as pessoas querem ouvir, com o que elas estão revoltadas e de que forma elas vão ver aquela notícia. Não é? E assim, tem alguns exemplos assim que a gente vai montando. Primeiro, a manchete.
a manchete do assunto, né? Sempre é uma coisa que, mesmo você sabendo que é mentira, você vai abrir um pouquinho. Agora você não vai ler, né? Porque as pessoas têm a mania de ver... Uma vez eu publiquei, estava começando a chover, como se fosse agora, mas era mês de outubro, e a primeira chuva sempre é notícia. É aquele calor infernal, e aí eu exibi um vídeo de 9 segundos, mais ou menos, a pessoa perto de Rio Verde falou assim: gente, graças a Deus está chovendo aqui em Rio Verde, estou aqui na BR-060, perto de Santo Antônio da Barra. Postei, né? Aí a primeira pergunta assim: onde? Sim, exatamente. Aí, então, ou seja, ela não ouviu, não é isso. Você coloca, às vezes, uma notícia no texto e a pessoa quer dizer assim: mas você não falou isso, mas você não leu o texto, né? E assim, aí essas coisas elas vão crescendo. Eu até recebi um vídeo essa semana, não sei se eu te mostrei, Isadora, mas é da inteligência artificial, da questão da voz, né? Colocando o Leandro. Eu vi, que lá eu mostrei pra Jaque. Cantando uma música junto com a Marília Mendonça, uma música da Paula Fernandes. Quando a Paula Fernandes nasceu, eu acho que o Leandro já tinha morrido, né? Então, assim, ele não cantou essa música, a Marília Mendonça também não cantou, e eles fizeram um dueto. A propaganda da Kombi, a Elis Regina. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Até onde a gente vai chegar? Se você por que eu coloquei isso? Porque a inteligência artificial está chegando, ele é um risco tremendo do ponto de vista de quem quer fazer maldade, porque vai aperfeiçoar a fake news da notícia, que você pode mexer com voz, você pode mexer com imagem, pode mexer com um monte de coisa. Imagem, o que tem de imagem de montagem com inteligência artificial. Gente, eu passei por isso essa semana. Minha filha postou uma foto Mendigão. minha, eu com cabelo, aquilo lá foi uma inteligência artificial. E eu acreditei. Não foi só você. Mas eu achei que você era uma pessoa cabeluda. Nunca fui daquele jeito. Cabelo comprido aqui no ombro. Eu passei por isso essa semana. Você tem um vídeo circulando aí, inclusive assim... a edição simples e barata do você produzir uma fake news, ela é muito curiosa, né? Eu lembro que nos debates lá, os dois fizeram... E teve um debate, acho que foi da Band, em que o Lula reproduziu um discurso do Bolsonaro. Ele estava falando, ele falou assim, aí ele falou assim: o Bolsonaro disse assim, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, nós temos que fazer aquilo, nós temos que fazer aquilo. E eram coisas pesadas. O pessoal tirou as beiradas e colocou ali, como se ele estivesse falando aquilo dele, né? Então, assim, isso você pode fazer com qualquer um. Você recorta o que você deseja e joga. E você vai montando partes, assim, você vai tirando. E hoje, por exemplo, com a tecnologia, você tira até a respiração da pessoa. Vocês mexem com isso e sabem. Então você consegue mexer. Antigamente você tinha que regravar um texto. Hoje você vai lá e tira. Esse dia para trás, fui gravar com um cliente, porque eu tenho uma empresa que faz mídia digital para médicos também. Eu fui gravar um cirurgião plástico na casa dele e a ajudante dele lá estava cozinhando um feijão. E não tinha como eu pedir para ela parar de cozinhar esse feijão. Aí eu fiz a gravação, tudo, e depois com um clique ali na edição tirei o barulho da panela de pressão. Mas uma das coisas que me preocupa hoje não é a fake news. A fake news ainda é fácil a gente conseguir identificar na hora que você vai pesquisando. Quem tem uma disposição e inteligência para fazer isso, ele consegue desmontar uma fake news. O que me preocupa mais é a manipulação das palavras para convencer as pessoas durante uma divulgação de alguma informação, alguma coisa. Igual teve a marcha há alguns anos, LGBT, que eles fecharam a rua no Rio de Janeiro e colocaram assim: marcha LGBT lutando pela vida e a qualidade das pessoas e das crianças. Foi a chamada. No mesmo ano, teve a marcha para Cristo, né? Que era dos católicos. Aí colocaram assim: radicais fecham a avenida, impedem carros de passar. Então, assim, o jeito que a chamada traz, o peso que aquilo vem, bate na pessoa, é diferente. E aí você manipula, e nós temos um número grande de pessoas que não são levadas pelo racional, que é a capacidade de raciocinar, a razão, o intelecto, e interpretar aquilo. Eles são levados pela emoção. E aquele tipo de chamada desperta uma emoção na pessoa. E ela passa a trabalhar só com aquela emoção, e aquilo ali vira a realidade dela. Ela não analisa a realidade, ela analisa o que ela está sentindo. E isso é que tem gerado muita preocupação, porque se você observar as pessoas, quando elas chegam para falar com vocês, elas falam com muita emoção daquilo que vocês estão despertando nelas. Então imagina se num momento vocês falarem uma palavra que ela não gosta, como que ela vai reagir com vocês? Porque ela não controla as emoções através da razão, para analisar o que está sendo passado. E, de uma forma geral, a engenharia
social tem trabalhado para que as pessoas fiquem muito assim, mais reativas e menos intelectivas. E aí, casamentos indo para o buraco, relações familiares, pais, filhos, relações amorosas, possibilidade de namoro, trabalho, o que tem de funcionar. Você já foi até perseguido uma vez, não já, Jorge Levar? Pela mídia, por alguma coisa assim ou não? Não, eu tive, quando eu fui apresentar o Jornal do Meio-Dia, aí você tem aquela história de quem gosta do que tá saindo, de quem queria que ele mantivesse ali. Então, eu tive assim, uma campanha negativa, principalmente em jornal, que trabalhavam informações de jornalismo, né? Então, nesse caso, eu tive realmente um trabalho enorme para desmistificar isso, né? Porque, por exemplo, todos os cargos que eu assumi foram uma consequência, né? Eu estava na hora certa, no lugar certo, né? Então, e é uma coisa de vida que eu sempre fiz, eu preciso estar pronto para quando alguém precisar. Se eu tenho a minha empresa, eu preciso estar pronto quando o cliente quiser. Se eu trabalho para alguém, eu tenho que estar pronto na hora que o meu chefe está interessado no meu serviço. Claro. Então, eu sempre fiz isso e eu era a bola da vez. Só que você entrar num jornal daquele porte, né? Eu era novinho e não foi fácil, não foi uma situação simples, né? Então, eu enfrentei tanto até mesmo do público, você pegar, porque meu estilo era bem diferente do apresentador anterior. Né? E eu fiz questão de implantar realmente aquilo que eu estava imaginando, né? Que era uma coisa mais voltada para diminuir a distância com o telespectador, trazer ele mais para perto, tratar a política, mas não como a base central da linha editorial. Então, trazer o social para dentro dali para você resolver as coisas juntos, você como jornalista e a população de uma forma geral. Isso aí trouxe mudanças, né? E às vezes toda mudança tem a consequência. Você não tem. Então, quando eu coloquei um jornalismo mais popular, assim, trazendo essas informações, as pessoas imaginavam que aquilo até para vocês terem eu vou contar uma historinha aqui, porque quando a gente tinha certeza que a gente estava bem, até nas pesquisas, porque a gente via a reação das pessoas, a gente percebia quando você colocava, quando você ia para a rua. Isso não é de graça, não é de graça. E aí, o Ibope, na época, não tinha implantado o People Meter, estava prestes a implantar e a gente sempre reclamava para eles. Tal. E a diretora, que era de Brasília, ela perdeu a paciência um dia, né? Falei, não, mas a gente tem certeza. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, então eu vou para Goiânia, vou ficar aí 2 dias, vou assistir todos os telejornais e eu vou fazer a minha avaliação e vou trazer para vocês. Ela veio, ficou, avaliou, aí ela chegou para a gente e falou assim, eu sabia que vocês estavam errados. Para nós. Por quê? Olha, como é que vocês querem ganhar audiência, né, mostrando cachorro, né? Como é que vocês querem ganhar audiência mostrando essas imagens de péssima qualidade que o povo produz, imagens de circuito de televisão, imagens que as pessoas produzem sem qualidade nenhuma, sem ser profissional, mandar abraço, isso é coisa de rádio. Vai falar que o cara está fazendo aniversário, é coisa de rádio. Isso é o que é a televisão hoje. E eu agora estou lembrando, você sempre O Instagram hoje é feito de imagens, principalmente o de notícia, de imagem de terceiro. Se você pegar um telejornal hoje, você vai perceber que 80% das imagens de coisas factuais vêm ou de câmera de alguém que filmou. Ou alguém que filmou, porque a pessoa está lá. O importante nem sempre é a qualidade da imagem, é o fato. Você, né, Isadora, se você tem o fato, você tem aquela coisa toda. Agora, mandar abraço é uma coisa muito tranquila. Você mostrar cachorro. A parte humana. Nós temos a área pet no Brasil, é uma das maiores do mundo. Você trata cachorro como se fosse. Eu tenho 8 lá em casa. Né? Eu tenho, é como se fosse filho. Né? O meu é o Paçoca. Né? Grande Paçoca. Um abraço para ele. Então, assim, essas coisas que. Já quebrando tudo, um abraço pro cachorro. Aí vai os dois juntos. Então, o que ela é especialista em pesquisa, o que ela criticou é o que nós estávamos fazendo que virou referência. Né? Não, eu quis entrar em detalhe com você, esse assunto de perseguição, porque hoje a gente vê assim, todas as mídias, às vezes o repórter dá alguma notícia, principalmente na área política, aí a oposição já começa a perseguir aquele repórter, então assim, né?
E a gente não sabe o que está ali por trás, entendeu? Por isso que eu tô Hoje te as pessoas falando. agem muito politicamente. Né? Assim, a primeira coisa na internet, gente, as pessoas querem criticar. Se certo ou errado, elas querem falar alguma Esteja coisa. preparado para ouvir dos outros. Isso. É sempre assim, né? Ela pode estar errada, do jeito que for, mas ela chega lá e fala alguma coisa. Às vezes para tentar entrar na conversa. Alguns para entrar na conversa, outros com interesses bem políticos. As pessoas se radicalizaram muito. Então, se você coloca alguma coisa contra o Bolsonaro, você é de esquerda, você é petista. Se você faz o contrário, é a mesma coisa. Você é lulista. Você é lulista. Tem uma situação muito clara e recente aqui no nosso estado, que é o caso da deputada Silvia Alves, a deputada federal, que é uma deputada bolsonarista, Inclusive, sempre ela vai foi muito começar clara. programa agora na TV, né? Olha que bacana. Sempre foi muito clara nessa posição dela, e porque ela teve uma desavença com outro deputado, o deputado Gustavo Gaia, que também é bolsonarista, os próprios apoiadores ficaram contra ela. E ela sempre deixou muito clara a posição dela em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, a gente percebe que, por causa de uma palavra dela, algo que ela não concordou, as pessoas que votaram nela, que sempre apoiaram ela, já viraram as costas. Então, a política ela é muito maleável. Exatamente. Vamos pegar Eu fico até com medo de comentar o nome dos dois aqui, você acredita? Vamos pegar o exemplo do Caiado. Ele teve duas situações muito curiosas. Uma agora que foi contra a reforma tributária, né? Exatamente. E depois, na época da pandemia, que ele mandou fechar. Mandou fechar e foi a favor da vacina. Chamaram ele de esquerdista, de petista. O Ronaldo Caiado, gente. Né? Se tem uma coisa que ele nunca vai ser, isso eu afirmo com certeza, ele é centro-direita, ele é conservador, ele é ruralista. Ele não tem nenhuma pegada Não é igual de esquerda e nem vai ter. É igual tem um Ele vereador. fala isso mesmo. Tem um vereador da nossa região aqui, não sei se você conhece ele, que é o Sargento Novandir. Tipo assim, cara, Conheço. ele faz de tudo porque a nossa região aqui ela é esquecida. Porque Eu ela, estudei com o sogro dele. porque viu? ela não é tão popular. Sim. Né? Aqui não dá voto para eleger a nossa região. E ele não, essa sua vindo para cá do asfalto arrumadinho, foi tudo ele que arrumou. E às vezes por causa disso, igual ele fez esse final de semana um evento aqui no Itatiaia, da parte cultural, levou Fórmula 200 para lá, aí como eu tô aqui no podcast, aí tipo assim, aí já chega gente reclamando porque fechou o comércio. Você tá entendendo? Então assim, nunca agrada todo mundo, entendeu? Então assim, eu acho que o político ele tem que saber que eu acho que ele nunca vai agradar todo mundo, não. Mas um dos problemas cai naquilo que a gente está falando, o emocional. Entendeu? A pessoa fica emotiva com aquilo, acha que traz para o pessoal, não tenta interpretar o que está acontecendo, a discussão dos dois, a situação, qual que é a posição de cada um, e aí compra um lado sem realmente analisar e saber, gente, isso aqui é uma discussão para crescer. Se está em uma desavença, o que é? Como que é? Mas não querem. Magoou, não gosto mais dela. Falou uma coisa que eu não gosto mais dele. Vamos lacrar. Hoje, assim, eu tenho até medo de falar de política aqui um pouco. Por quê? Porque foi o caso que aconteceu com a Silvia, né? Que ela foi lá, na verdade, o problema dela que aconteceu lá, Isadora, foi porque ela votou naquele negócio lá. Mas o pessoal tem que saber que o político, às vezes, ele tem que seguir o que o partido dele ali, ele tem o que está mandando, o que é o melhor, que eles estão achando melhor momento. E por causa disso ele foi perseguido aqui, aí arrumou uma briga com o Gayer, que o Gayer, né, eu tenho até medo de falar o nome dele aqui, porque às vezes eu não tô comprando briga com você, Gayer. Eu tô só comentando, tá? Inclusive, assim, a gente até vai começar um projeto aqui também de um outro pessoal, um cara bem influente aqui, polêmico. Inclusive, ele até ia ser um dos nossos convidados, entendeu? Mas assim, a gente fica até com receio hoje de falar de política por causa disso. Imagina se um pessoal pega e fala que você é PT. O outro fala que você é bolsonarista. Então, assim, ou você é amigo de um ou inimigo do outro. Então, você acha que você tem que ficar sempre no meio ou você tem que ter uma opinião? Não, você tem que ter opinião. Né? Eu defendo que você tenha opinião, você tem que ter lado. Porque aquela história, fala assim, mas o jornalista tem que ser imparcial. Né, Isadora, quando você traz uma reportagem, você já está sendo parcial. Por quê? Porque você coloca a sua experiência de vida para contar aquela história. Aí entra a manchete que você falou. Você tem 10 manchetes para colocar. Qual que você vai escolher? Então você pode escolher exatamente de você dizer... você pega um acidente. Você pode começar pelo caminhão que tombou, você pode começar pelo cara que morreu, você pode começar pela falta de sinalização. Várias formas de você contar uma história. Você vai contar uma história. O jornalista conta histórias. Exatamente. Então, automaticamente, a gente está colocando um pouco da nossa vivência. Agora, o que é importante é que você seja responsável naquilo, né?
Eu sempre falo uma frase: o erro médico matou uma pessoa e um erro de jornalista pode afetar milhões, dependendo do alcance que ele faz. Então, se você não tiver ética, não tiver responsabilidade, você vai transformar aquela notícia numa fake news ou numa coisa extremamente tendenciosa para A ou para B. E é possível você fazer isso tranquilamente sem ser questionado se você está mentindo ou não. Depende da forma que você conta. E ter opinião é diferente de alterar a realidade, querer contar uma mentira. Opinião é uma coisa, o que está acontecendo é outra, né? Você tem que mostrar o que está acontecendo. Nós damos opinião lá. Quando a gente pega um caso, por exemplo, que a gente... às vezes o cara fala assim, mas nós estamos fazendo isso aqui, mas vocês não fizeram isso aqui. Nós estamos cobrando isso. Né? Mas nós estamos fazendo uma obra, não está pronto. O cara está sofrendo hoje. Você trabalha muito com hoje, né, Isadora? Exatamente. Então, quando a gente fala na falta de água, mas a gente está fazendo investimento. Pois é, mas não fez. A falta de água é agora. Não, e você já viu tanto que vocês têm um poder, às vezes, de persuasão. Ontem mesmo eu e a Jaque estava vendo uma matéria de pessoal que estava na... Porque agora o grande assunto é porque o Faustão recebeu o coração em menos de um mês e a fila de espera é 1 ano e meio. Então, assim, né? Mas aí e tinha um outro na fila que morreu. E o médico explicou que é a questão de urgência. Como ele já estava na UTI, o coração dele estava... E às vezes algum paciente que está esperando ainda está em casa. Então, tipo assim, tem um tempo de vida maior do que o Faustão tinha. Então, esse assunto até que está no auge agora. Aí, a gente vendo os jornalistas lá acho que foi da Record, no Domingo Espetacular, foi e visitou algumas pessoas que, tipo assim, que estavam com o fêmur quebrado, 1 ano esperando uma cama, não tinha nem como entrar na janela. Aí depois que o jornalista foi lá, fez a matéria, eles foram atendidos. Então, você está vendo o poder que vocês têm na mão de ajudar as pessoas? O papel do jornalista acaba sendo uma ponte. Uma ponte. Então, tipo assim, depois... E aconteceu outro caso também, de um senhorzinho lá com coluna, esperando uma cirurgia na coluna, ele era serralheiro, dono de uma empresa, teve de fechar tudo, estava vivendo de favor, porque não dava conta nem de ficar em pé mais. A mulher cuidando dele, aí o jornalista foi lá, fez uma matéria e ele foi operado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se fizeram levantar... Vamos pegar nessa questão da cirurgia, que é a famosa cirurgia letiva, que não é aquela de emergência. Aqui em Goiás nós temos 100 mil pessoas esperando. E se a gente fizer uma conta no Brasil, nós vamos ter milhões de pessoas esperando. E muitas dessas cirurgias que até então eram consideradas eletivas se tornam emergência. Por quê? Porque você faz uma consulta agora, você fica 2 anos, 3 anos esperando, essa doença ela se evolui, se agrava e se transforma numa emergência. Com a falta de atendimento, a dificuldade lá, aquilo não é contabilizado como emergência, mesmo sendo. Então, o que acontece? Hoje, se você fizer esse levantamento, e aí, quando você faz uma matéria, você coloca para as autoridades a gravidade daquela coisa. Nós fizemos uma matéria hoje de uma criança de 2 anos que nunca se alimentou pela boca, só por sonda, porque ela tem um problema seríssimo no esôfago. E ela morre de vontade de comer, mastigar, ela não pode. Agora, como é que você explica 2 anos esperando o negócio? Pode passar da hora. Ela pode perder o tempo da cirurgia e aí a coisa ser irreversível. Agora, até então é eletivo. Então, Jordevar, mas o que eu estou falando é o seguinte, por que vocês, depois que vocês vão lá, faz a matéria, eles operam? É a repercussão. Entendeu? Isso que eu quero mostrar. Então, vamos entrar nesse aspecto. Isso repercute negativamente, porque quando isso entra na mídia e tem uma força grande, a população olha aquilo e fala, nossa, o cara está deixando a pessoa morrer. E você deixar uma pessoa morrer é um negócio muito grave. Então, isso repercute. Isso é histórico. Né? Eu trabalhei dentro do hospital. Agora eu vou falar ao lado do hospital. O hospital tem todo um protocolo, tem os documentos, tem o prontuário, tem uma lista de espera. Ele está com o prontuário lá, mas você não está vendo uma pessoa, você está vendo o prontuário. Tem uma lista de espera? Está aqui, está fazendo, ainda não chegou o outro. E aí, quando chega a imagem, que o jornalista chega lá, a imagem, a TV publica, aquilo bate nos olhos dos outros, aí chega no ouvido... Aí alguém chega lá em você e fala, né? Passa na frente... Resolve isso aí, que eu não quero problema pro meu lado aqui, não. Só que se você olhar, tinha mais um tanto de gente que estava antes dele também, que está igual. E aí não tem jeito de passar todo mundo. O que ele está querendo dizer é que isso é errado.
Mas é isso que É eu o tô tentando fura-fila. mostrar. É o fura-fila. Mas aí eu tô justamente batendo nessa tecla aqui. Só que a gente faz isso pra com mostrar. consciência de que é Fazer. preciso. Eu tô... Precisa, tá? Precisa porque isso denuncia a lentidão que nós temos de uma coisa que deveria ser rápido. E tem um outro porém, eu quero fazer, já que nós estamos falando tipo denúncias aqui, eu trabalhei num programa que chamava Reabilitar. Era concessão do SUS, e eu vou falar concessão porque os usuários chamavam assim, eu estou ganhando o material. Não é ganhando, é concessão. Você paga o imposto, o governo disponibiliza aqueles equipamentos, cadeira de roda, prótese de pernas, calçado para pés diabético e vários outros tipos de equipamentos. Tinha um pessoal que passava, pós-cirurgia, fazia avaliação, o equipamento levava 3 meses a 4 meses para ficar pronto. Não voltava para buscar. E o detalhe, esse equipamento é sob medida, equipamento de 7 mil, 8 mil reais para uma pessoa que é de baixa renda, e não voltava para buscar. Adivinha o que vira esse equipamento? Lixo. Às vezes as oficinas utilizam algumas outras partes para fazer manutenção de quem está utilizando. E aí quando ia lá naquela pessoa, eu não recebi, mas está lá o equipamento aguardando e ele não teve disposição de ir buscar. Mas ele foi avisado? Será que estava avisado. E o que acontece? A gente atendia os interiores. Era em Trindade, então a Trindade Goiânia tem o pacto do SUS para ter determinadas cidades. Uhum. Você já entrega com ele com a data de retorno agendado, a data de retorno agendada, ele não aparecia. Ligava, não dava o retorno. Eu tenho uma opinião, assim, mesmo sendo o chamado fura-fila, por que ela é importante? Porque você, normalmente, né, Isadora, a gente não faz só uma matéria sobre aquilo. Você depois contextualiza. Né? Quantas pessoas tem naquela situação? Aí você já começa a dizer qual é o volume de recursos que você precisa ter para tentar amenizar isso. E é tão interessante que nesse caso hoje dessa criança, né, que não consegue comer, só fica por sonda há 2 anos, no momento que a gente noticiou isso, a gente recebeu outros ouvintes contando isso situações que o pessoal que vai começar a te procurar para você resolver o problema deles. Gente, né, a gente percebe que nós temos esse papel muito forte lá, que as pessoas falam, olha, eu estou há tanto tempo tentando com o poder público e eles não me atendem. Coisas básicas, de iluminação no poste na rua, de varrer a rua que a pessoa mora. E tem casos lá de pessoas que há 5 anos não têm a luz no poste de casa. E depois que a gente chama a atenção das autoridades, o ouvinte fala, olha, ontem vocês falaram isso e hoje vieram aqui trocar a minha lâmpada. Então a gente percebe que são pessoas que às vezes passam por problemas. Um abraço para o nosso amigo Denis, né, Lali? E na verdade a gente não deveria depender desse tipo de Não, mas deixa eu te falar, né? mas o Denis, eu conheço o Denis. O Denis, ele é uma pessoa boa, entendeu? Mas às vezes, igual o Jornal vai falar, igual você falou, às vezes não chegou ao conhecimento deles. E aí precisa dessas denúncias, precisa ser levado. E principalmente para fazer o levantamento, e a pessoa perceber. Porque sem o serviço de denúncia, quem está acomodado não faz um movimento. Porque nós sabemos que tem aqueles que trabalham sério e tem aqueles que estão aguardando ser chamado para trabalhar. Tem aqueles que querem estudar para poder ter algo e tem aqueles que estão só estudando porque alguém está mandando estudar. E ele não está fazendo o serviço dele, que seria o estudo. Aí fica aquele acomodado. Quando alguém chega no seu, mas ontem você não foi na aula, você não fez a prova. Opa, já corre, já tenta... A gente sabe que tem esses tipos de pessoas. Então a denúncia é necessária. Só que a gente tem que olhar todo o funcionamento de um sistema para não cairmos no sentimentalismo que a gente estava falando agorinha. Porque falou uma coisa que eu não gosto, então já não gosto mais. Não está funcionando. Agora só funcionou porque a gente... Mas espera aí, aonde está a falha? É isso que é interessante. Se vocês fazem a reportagem, depois traz uma outra camada ali para tentar entender e fazer um levantamento de possibilidades de solução daquilo, ou, espera aí, por que está faltando? Mas o dinheiro, a verba veio, por que não foi aplicado? Então vai começando a puxar o fio. Não gosto dessa frase, já vou avisar. Odeio, porque no Instagram toda hora, vamos puxar o fio, pega o fio, segue o fio. Né? Você pegou, você descobriu uma coisa, você vai seguindo ali, você vai descobrindo um monte de coisa que dá para ajudar um monte de gente. Precisa. E tem 2 coisas que são importantes, por exemplo. Nesse caso, você já imaginou se todo mundo resolve denunciar? Dizer que está com problema? Aí eles iam resolver rápido. Né? Mas porque as pessoas muitas vezes não sabem. Tem 2 coisas que são importantes: informação e ação. Que funcionam muito bem. E eu vou dar um exemplo para vocês que é muito... aliás, 2. Por exemplo, todos os dias eu falo de INSS há mais de 20 anos. A gente faz... Nossa, aconteceu um caso essa semana que até eu escrevi lá. E as pessoas não têm as informações devidas. Teve um caso que aconteceu em Trindade
que um dia eu estava no e-mail, assim, a pessoa mandou pedindo para fazer uma matéria sobre uma pessoa que tinha um problema sério. E depois ela mandou uma foto. Aí, quando eu vi a foto, aí eu já mandei na hora a resposta, assim, me passa um telefone que a gente vai fazer. Qual era a foto? A pessoa, eu vou ver se eu lembro o nome da doença, a coluna, a parte óssea vai endurecendo, vai como se fosse uma peça de concreto, e ela foi abaixando a cabeça, até que ela encostou a cabeça, a boca aqui assim. Meu Deus. A segunda palavra é anquilosante. Uhum. Eu vou lembrar a primeira. Então, assim, ela para tomar água, ela tomava de canudinho. Ela não conseguia deitar para dormir. Imagina, pessoa desse jeito aqui. Então, o que acontecia? Ela dormia sentada. Ela só podia se alimentar com canudinho. Sopa, aquela coisa toda, né? Aqui do lado. Né? Você tem uma Vila São Cotolengo dali que trabalha com essas coisas. Você tem um CRER aqui que tem um atendimento. Nossa, o CRER. E ela praticamente passou da hora. A gente conseguiu que ele fosse atendido, fez a cirurgia no CRER e numa das entrevistas ele foi no estúdio. A gente perguntou para ele, o que você queria? Na maior inocência nossa, ele falou assim, eu queria ver o sol. Queria olhar para o céu, ver o sol. Não é? A coisa mais simples, me deu vontade de chorar no estúdio, aquele negócio todo. Valor é coisa que a gente tem a hora que a gente quer. E ele fez a cirurgia, só que ela já estava num estágio bem avançado. Ele fumava muito, então já tinha o pulmão comprometido, aquela coisa toda. Mas o que eu queria chegar? Uma doença grave dessa, aqui do lado de Goiânia, que é um grande centro, que tem recurso para isso, e a pessoa nunca procurou. Então entra nessa história que as pessoas não procuram seus direitos, elas não têm as informações do direito, né, Isadora? E aí o que acontece? Vai perdendo uma chance na vida e às vezes perde até a vida. Ela não toma uma ação, ela fica aguardando que alguém tome por ela. Mas a gente percebe que ao mesmo tempo que pode parecer que a gente está furando a fila, a gente percebe que a gente consegue mudar a vida das pessoas. Porque a maioria dos casos, principalmente que a gente trata, são de pessoas que, se não tivesse aquela ação, querendo ou não, uma ajuda ali do jornalista, esse pontapé da denúncia, esse puxar da orelha das autoridades, aquela pessoa poderia vir a morrer. Poderia se tornar uma situação muito mais prejudicial. Então, a gente sente que a gente pode até estar furando uma fila, mas pelo menos alguém a gente está conseguindo ajudar. Vocês estão mostrando que o sistema está errado. O sistema fura a fila para ele resolver e não ficar ruim. Eu usei uma palavra pesada até para mostrar como o sistema é injusto, mas assim, desse jeito eu vou furar a fila todos os dias, se mandar me prender eu não vou ficar preocupado, porque a gente vai estar tentando resolver pelo menos um problema. Entra naquela história de quando você faz uma ação social e tem gente que fala assim, eu não gosto de aparecer. Eu sou totalmente favorável que apareça. À medida que você vê uma ação social, outras pessoas vão fazer o mesmo. Né? Assim mesmo, quando a pessoa vê que conseguiu, outras pessoas vão procurar. Com certeza. A gente até vê muitas vezes as pessoas fazem assim, eu não consigo resolver, vou procurar o Jordevar. Mas a gente tem o jargão que o Jordevar gosta muito de usar, a gente fala muito isso. Se resolveu, nós vamos bater palmas e parabenizar o órgão público que foi lá e resolveu. Se não resolveu, vamos continuar chamando atenção. Então a gente sabe que tem momento de você, parabéns, fez certinho. E a gente faz isso. Entendeu? Então, é um lado muito positivo de ser um jornalista bem conhecido, né, Rubens? Você fez uma pergunta para o Jordevar, que foi assim, uma dificuldade que ele passou, mas eu tenho curiosidade com ela. Sabe por quê? Mulher no meio que é muito comum de homens, e a gente sabe que sempre tem um que é engraçadinho, que quer fazer... Conta qual foi a coisa mais difícil que você já passou quando você resolveu ser jornalista e começou a trabalhar nisso aí. Graças a Deus, eu nunca fui, a gente até brinca, né? Nunca fui assediada, porque acho que é uma preocupação maior que a gente tem com relação a assédio. Nem lá no Muquem, né? Nem lá no Muquem. Graças a Deus, lá o pessoal foi muito receptivo, todas as pessoas. Mas o que é interessante, que uma grande dificuldade que eu tive, é que pode parecer que não hoje, mas eu sempre fui extremamente tímida. Eu era aquela pessoa que chegava muda e saía calada, cabeça baixa, não conversava com ninguém.
Então, e eu sempre queria estar apresentando, estar na frente, fazendo as coisas, e eu mesma me achava incapaz de fazer isso. E a primeira vez que eu cheguei para um diretor e falei, olha, eu queria apresentar, eu queria estar na frente, ele virou para mim e falou, não, você não dá conta não. Então, aí eu falei, então tá, vou ficar quieta aqui no meu canto. Era repórter de rua na época, então nunca tinha realmente sentado numa bancada e apresentado nada. Mas aí ele precisava de alguém realmente para prestar um programa de emergência. E ele conversou com todas as pessoas que trabalhavam, ninguém podia. Ele teve que voltar para mim. E ali foi onde eu tive minha primeira oportunidade de apresentação e depois disso nunca mais parei. Aí você fez igual o Jodevar falou. Você estava preparada com a técnica, só aguardando o seu momento. Mesmo. Na hora certa, no lugar certo. Isso mesmo. E assim, aí a primeira coisa que eu pensei foi, agora eu tenho que trabalhar essa timidez. Eu tenho que mudar esse tipo de personalidade, não posso mais. Esses dias para trás eu estava até estudando sobre timidez, né? Porque é um tipo de comportamento. O tímido, ele fecha as portas dele para o mundo, porque ele acha que o mundo está girando. Já ouviu falar isso, Rubens? Você que é terapeuta? Ele é tímido porque ele fecha todas as portas e ele acha que o mundo está girando ao redor dele. É o egoísmo leva à timidez. Isso, é o egoísmo. Então você trabalhou isso, como se diz, você enfrentou isso nessa oportunidade que você teve, aí você quebrou isso. Tem um jargão para os tímidos que é assim, ó, eles se levam tão a sério que eles não conseguem fazer nada. Olha aí. E um tímido, ainda bem que eu não sou mais assim. Mas um tímido, quando ele está num canto, ele acha que todo mundo está observando ele. Por isso que ele tem aquela timidez ali. Mas, na verdade, o pessoal nem está observando ele. E é tão interessante isso da timidez, porque, por exemplo, eu gosto muito de praticar exercício físico. Eu lembro que a primeira vez que eu fui em uma academia, mais gordinha, sem experiência em exercício, a gente sente que todo mundo na academia está te olhando fazer o exercício errado. E você se retrai mais ainda, fica com mais vergonha ainda e fala, não quero voltar, que todo mundo viu que eu estou fazendo errado. Eu sou o centro do mundo. Eu sou o centro do mundo, justamente. E nada disso, o pessoal tá nem aí. E eu vou falar uma coisa pra você, porque você é bem mais jovem, mas depois que a gente faz 45, 40, nós não estamos nem aí mais do que o povo pensa da gente. A gente se veste do jeito que a gente quer. Eu acho que isso não serve muito pro Jorge, porque ele é jornalista. A gente fala o que a gente quer, entendeu? A gente vê a vida diferente. A gente vê a vida diferente. Então, assim, vê mas eu tô chegando aos 40, vai demorar um pouquinho, mas tô chegando. O primeiro passo da liberdade que a gente tem, humana, é o dia que você não se importar mais do jeito que as pessoas se olham. Mas para você só, assim, eu mesmo nunca pensei em estar fazendo isso aqui que nós estamos fazendo hoje, não. Eu, aos 18 anos, eu era conhecido como Homem-Galinha. Mas você tem cara. Eu ia falar em público, começava aqui que gaguejava, não saía nada, dava um branco na memória aí. Eu falei, não pode ser assim, gente. Qualquer coisa que eu for trabalhar, eu era office boy na época de contabilidade. Eu falei assim, se eu for conversar com alguém para dar entrada no documento e me perguntar onde é que responder... Tá doido? Não. Mas sabe como é que eu comecei a mudar essa questão da timidez? Primeiro, para falar no rádio, eu escutava muita rádio. Eu escutava uma rádio e imitava, né? Repetia a notícia que a pessoa falava para ver se eu conseguia manter o tom de voz. Pra nós, né? Não vou conseguir assim, não. Quem que você gostava? Eu vou perder o nome, mas era rádio, né? Eu ouvia muita rádio. Eu não vou lembrar o nome, mas é da CBN. Tinha... eu sou péssima com nomes. Mas hoje, por exemplo... Imita a voz, talvez a gente lembre. Não vou dar conta. Mas quando eu falo imitar, no sentido da entonação, né? Da forma como a pessoa fala a frase, a forma como ela entona. Eu assistia muito o Jornal da Serra Dourada com o Jordevar Rosa, que eu gostava de imitar o jeito que a pessoa na TV falava. Porque na época o rádio ele ainda tinha um padrãozinho muito sério da voz impostada, do jeito de falar muito sério. Não, mas depende do horário do programa. Mas depois das 9. Aquela voz de motel, agora uma música romântica. Mas porque na TV eu sentia que tinha mais leveza. E eu sempre fui uma pessoa de gesticular demais. Então eu imitava muito quando eu via a TV, almoçar em restaurante, a TV ligada, eu almoçando, o jornalista falando e eu imitando. Comendo, vendo a TV, imitando a pessoa falar. E chegava em casa, ia pro espelho e imitava. Então acho que eu perdi muita timidez na imitação, tentando repetir o que o outro fazia. Você foi assim, Juliana? Você já foi assediado falar nisso? Já, só pegando o gancho. Ela não, e você? E você? Não precisa contar o caminho das pedras, só fala, fui, não, sim. Pronto. Foi, sem dúvida. E não foi uma só, não, foram várias. Porque, na verdade, assim, a televisão, pelo fato dela tornar conhecida,
as pessoas pensam, a primeira coisa, que a gente é rico. Né? Primeiro eu encontrei um parente meu lá de Morro e falou assim, você já comprou fazenda? Eu falei, eu tenho vontade. Né? E assim, outras coisas assim... A importância da imagem. Eu trabalhava, eu moro na Vila Santa Helena aqui. Né? Eu sempre brinco, e os meus amigos, alguns moram em condomínio fechado, né? Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, fulano mora em condomínio fechado, qual condomínio fechado você mora? Eu falei, condomínio fechado de Santa Helena. Eu falei, não conheço, ele está perdendo. Aí, então, assim, essas situações... Esperando assim, então, você nos jardins, né, As pessoas acham que você é rico, que você é aquilo, e que você não anda de bermuda, que você não vai na feira. Você não vai no supermercado. Você não vai, né? Então, aí, por exemplo, quando elas te encontram na rua, ela tem toda uma ideia. Aquela imagem, aquele mito da pessoa. Ele acha que você tem um mordomo que te serve 24 horas. Então, assim, aí essa questão da aproximação você sempre tem. Não é infelizmente. As pessoas confundem muito. Né? Eu tenho uma mulher muito ciumenta, né? Com quase 2 metros de altura. Então, isso dificulta muito a aproximação. Então, e a cara dela é uma cara de brava ou uma cara mais sorridente? Ela conversa muito, mas a hora que aperta ela fica muito brava. Só de você olhar para ela, a gente já sabe o que falou, né? Exatamente. E ela é muito... Eu me lembro uma vez, a gente estava num show e... Foi do Eduardo Costa, né? E aí eu conversei com ele e falei assim, não, entra, vai pro camarim. Né? E, onde que é o camarim? Deu uma volta assim. E ela ficou um pouquinho atrás, e quando eu fui dar a volta, tinha um negócio para passar... As pessoas não vão tirar foto, né? Eu parei para tirar foto. E as duas mulheres bonitas, né? Quando a Flávia chegou, que ela viu aquele negócio todo. Aí você já... A coisa já mudou de figura, né? Até você explicar que focinho de porco não é tomada. Agora, assim, o que é importante, por exemplo, é a forma como você trata isso. Né? Tipo, eu fui gerente de pessoas. Né? Então, o meu maior receio era o fato de você ultrapassar limites, o assédio moral, o assédio sexual, essas coisas todas, que é uma coisa horrível. Então, assim, a gente recebe isso no dia a dia, tem da forma como você trabalha. Você vai aproveitar disso? Tem gente que aproveita. Tem muita gente que aproveita. Quer dizer, eu não tive tempo para aproveitar. Eu não me arrependo. Eu também. Às vezes, até aqui no estúdio, quando vou fotografar fazer um retrato de uma mulher, principalmente depois dos 40. A mulher, quando chega aos 40 anos, eu não sei porquê, ela quer fazer algumas fotos mais sensuais, alguma coisa assim. Aí, às vezes, a cliente, porque a gente manda um questionário para o cliente, aí a gente pergunta. Depois eu quero trocar uma ideia com a Jaqueline. Quero fazer Não, deixa eu terminar, deixa eu concluir. Aí Ainda bem que ela não está ouvindo agora, né? Não, mas deixa eu ouvir depois. Deixa eu concluir. Aí quando a mulher quer umas fotos mais ousadas, eu chamo a Jaque para fazer essas fotos. Fala, amor, vem cá, faz as fotos aí. Me ajuda. Me ajuda, porque assim, não é o meu guicho. Entendeu? Então, assim... Mas é uma forma também de se proteger. Entendeu? Acho que é importante. Agora imagina eu ficar importante. sozinho no estúdio com a mulher. Sim. E ela, entendeu? Ela trouxe uma coisa que é interessante. Hoje os homens têm que tomar muito cuidado com elogios que eles fazem, o jeito que eles dão uma ordem ou como que eles fazem um pedido. É sempre bom ter alguém próximo, porque dependendo como a pessoa está, ela interpreta de uma maneira, e os homens sempre são vistos hoje em frente à lei como algo ameaçador, então sempre a mulher vai estar sendo como uma vítima. Então a gente tem que tomar muito cuidado com palavras, com jeitos, com gestos, com olhares, que às vezes você está olhando para o outro lado, atravessado, e a pessoa acha que está me encarando, aí vira aquele PT, tem que tomar cuidado. E as pessoas veem a gente um pouco diferente, né, Isadora? É ruim isso. Né? Eu prefiro, é muito mais, melhor ser normal. Do ponto de vista, né? Você não é normal, não? Não, as pessoas acham que a gente não é, né? Então, eu faço tudo que uma pessoa normal faz e sou normal. Então, eu acho ruim quando as pessoas acham que a gente não é. E o interessante é que acham que a gente sabe de tudo, inclusive. Tudo que está acontecendo. Sabe aquela notícia? Não estou sabendo. Não, é engraçado, como mas você antes, não sabe? Mas antes de você chegar aqui no estúdio da Voz, eu achava que você não era normal mesmo. Tá vendo? Agora que eu tô... O dia que eu vou na feira da fama para fazer, adoro fazer compra em supermercado e feira, né? Isso é comigo mesmo. Então, assim, e lá na região é tudo muito próximo, né? Você compra fiado na farmácia, existe isso. Você compra fiado na farmácia, você liga pro cara do açougue, ele já prepara, você vai lá, o cara do verdurão é seu amigo, você liga pro cara do espetinho, ele leva na sua casa. Mais ou menos assim. Então,
Quando eu cheguei lá, que eu comecei a ir nas feiras, o pessoal achava meio estranho aquele Eles negócio. ficavam procurando já a câmera, Na né? feira. Cadê a câmera? Não, mas Aquele negócio, vou contar um fato. Teve uma pessoa que me ligou, pelo amor de Deus, é o Jordevar que vai lá. O que a gente vai falar? Qual o assunto? Eu falei, relaxa. Mas é tão interessante o peso. É a fama, né? A fama, do né? nome do Jordevar, que eu estava trabalhando na difusora e informaram lá no nosso trabalho que viria um novo jornalista. Aí eu pensei, não sei quem é, né? E falaram Jordevar Rosa. Aí eu falei, beleza, o Jordevar está vindo, vou perder meu posto, perco tranquilo pro Jordevar Rosa, não tem problema, e ele segue o barco. E daí eu estava no ar, teve uma apresentação, ligaram para o Jordevar, os nossos diretores, eu estava no programa, ao vivo para os nossos ouvintes, e falando, o Jordevar agora vai estar aqui na rádio com a gente, seja bem-vindo. O Jordevar agradeceu, e eles conversa vai, de repente, um outro apresentador da rádio fala, Isadora está aqui no ar com a gente, e temos que contar para vocês o destino da Isadora. E eu já estava preparada para falar tchau e benção, né? E falaram, você não vai embora. E falaram com essas palavras, eles me passaram um susto. Você vai apresentar o programa aqui com o Jordevar Rosa, vão apresentar juntos. Então é até interessante, porque a gente, como jornalista, a gente vivendo esses momentos, o peso do Jordevar, a gente fala, não... hoje, né, quando eu brinco, eu tenho muita honra em trabalhar com ele, aprendo muito, claro. Porque eu estava preparado para deixar a pancada para ele sem nenhum problema, por causa do nome que ele carrega. Então, até pra gente, o primeiro dia, meu Deus, como é que eu vou apresentar com o Jordevar Rosa? O que eu vou fazer? Para onde eu vou olhar? Não, aqui, o que eu faço? Me ligou e falou assim, me manda... O que você quer? Me manda uma história da vida dele. Deixa eu puxar. E você acha que eu não fui, Google? Aí, tá. Aqui eu lembro, SBT lembro. Pesquisou tudo. Pesquisei, falei, não. Vai aparecer lá no seu, do Serasa, lá, você foi pesquisado. Não, mas assim, essa história é muito interessante. Eu gosto disso. Né? Quem que não gosta, né, de ser lembrado pelo que faz? Né? Acho que uma das grandes gratificações que a gente tem é alguém falar, pô, eu gosto do seu trabalho. A Isadora, por exemplo, eu acho o formato que eles fizeram muito bom, porque no rádio o homem e a mulher se completam de uma forma muito boa, né? E a Isadora, ela coloca um estilo dela. É impressionante. Ninguém vai ficar te imitando, porque ela conversa no rádio, ela não fica impostando voz, gritando, aquele negócio. Não, é a Isadora. Né? É a Isadora. E assim, a Isadora tem uma visão jornalística muito boa. Eu sempre gosto disso nos profissionais. Que é aquela pessoa que percebe, né, que aquilo ali realmente é importante e corre atrás. E que aquilo pode ser desdobrado e que vai gerar um fato lá na frente. A visão jornalística ela é fundamental. Não adianta você ser um bom profissional se você não tiver a visão. A Isadora tem isso muito bem. E ali a gente consegue, né, trabalhar, sugerir e fazer que a coisa continue dando certo. Né? Então, para mim, é muito legal estar fazendo com você. Todo dia a gente aprende. Eu falei para você, eu não tinha feito programa até então, nesse formato ao vivo de rádio, né? Já fiz de televisão. E o que eu fui aprender com a Isadora? Porque ela está lá há mais tempo. Então, isso tudo nos ensina no dia a dia. E jornalismo é isso, você vai aprendendo todos os dias. Não tem como. Por mais que você tenha 34 anos de profissão, e eu sou muito calmo, assim. Você dá aquele friozinho na barriga? Não dou friozinho na barriga, mas eu tenho uma expectativa. Né? Então, você vai fazer um programa nacional ao vivo, essas coisas todas, você vai criando a expectativa e a equipe vai te ajudando. Televisão e rádio é uma coisa que você nunca faz sozinho. Você faz com muita gente. Verdade. E tem que ser todo mundo afinado. É verdade. Gente, o nosso tempo aí, a gente até extrapolou, o reloginho já zerou ali, tem tempo, mas a gente vai conversando. E eu quero encerrar o programa falando que o podcast Voz está aberto aqui para vocês, sempre quando vocês tiverem disponibilidade, tá? E assim, a gente pode debater vários assuntos aqui. Hoje a gente teve a felicidade de falar da vida do Jordevar, mas o Jordevar pode vir aqui participar, assim, se a gente precisar de encantoar alguém no canto aqui, nós vamos chamar ele. Toda disposição. O pessoal precisando de ajuda aí na área da saúde, e por aí vai, né? Segurança pública, é o que o pessoal mais está precisando aí. O Jordevar sempre
Deus quiser, vai estar aqui com a gente. Obrigado, Jordevar, por ter vindo aqui. Olha, eu que agradeço o espaço, né, por estar aqui com a Isadora, que é a minha colega de profissão lá, de trabalho, de vocês. Porque nós podemos colocar para as pessoas um pouco do que a gente pensa, um pouco da história, porque muitas vezes os bastidores do jornalismo ele não é divulgado. Isso. Né? O que interessa é a notícia, o jornalista não é a notícia. O podcast traz a gente como notícia. Né? Então, por isso a gente fica grato do ponto de vista de poder falar e falar tanto tempo. Né? Vocês dispensaram 1 hora para ouvir a gente. Exatamente. Né? Para que a gente desse opinião, falasse da vida da gente. Então, isso é gratificante. Eu queria agradecer vocês de coração e que vocês continuem dessa forma tão tranquila, né? Porque aqui nós fizemos um podcast, nós fizemos uma conversa, um bate-papo e que a gente riu, conversou, contou histórias, criticou, falou de tudo, né? Claro que muitas outras coisas um dia nós vamos falar, mas por enquanto eu quero agradecer mesmo e estou à disposição para qualquer outra coisa que vocês precisarem. Obrigado, Isadora. Bacana. Obrigada, Daniel. Todo mundo aqui. Foi muito bom, né, esse momento aqui com vocês conversando. Acho que é sempre bom a gente deixar um segredinho ou outro, né, Jordevar guardado, muitos, algumas cerejas do bolo aí para outras oportunidades a gente está contando. Porque eu acho que o jornalismo é muito lindo e os bastidores têm muita coisa interessante que eu acho que as pessoas ficam curiosas com histórias que a gente tem, com momentos que a gente presenciou, fatos que a gente narrou e que acabaram mexendo aí ou abalando muito. Então, acho que tem coisa que até uma sugestão, né, Isadora? Um dia a gente podia falar de jornalismo, né? De matérias curiosas, claro. de bastidores, de grandes fatos, né? É uma coisa muito boa. Assim, com o tempo você vai criando muitos bastidores, né? E eu acho legal tratar. Vamos, então já está marcado. Obrigado, Rubens. Foi um prazer estar com vocês. É diferente estar com pessoas que falam tão bem. A gente percebe que a gente precisa sempre graduar mais essa forma de falar. Às vezes a gente imita algumas pessoas, né? Alguns imitam aquelas pessoas que gostam ou que desgostam. Por isso que ele queria que eu imitasse, eu jamais imitasse. Ou então imito, oi crianças, como vocês vão? Né? Então assim, a gente imita e a gente cresce imitando. E que a gente consiga inspirar pessoas a copiarem coisas boas. E sim, cada vez crescer mais. Muito bom estar com vocês. Foi maravilhoso. Obrigado, gente. Até a próxima. Até.